gratidão a Deus, aos nossos amigos que nos recebem sempre com tanto carinho, com tanta ternura, os amigos do plano físico, do plano espiritual. E toda vez que nós nos dirigimos aqui à Casa Espírita, sempre tão acolhedora, é claro que nós não temos, nós que aqui dirigimos a palavra aos amigos que nos visitam, que frequentam a casa, não é nosso objetivo propriamente convencer as pessoas a serem espíritas, a se tornarem espíritas. Mas todos nós sempre dividimos com todos, assim, com muito carinho, muito respeito, o que, afinal de contas, o Espiritismo nos oferece, o que ele traz para a nossa vida. Porque nós também temos plena consciência de que todos nós vivemos numa sociedade na qual o materialismo ainda é muito forte. O materialismo que nos faz voltar a nossa atenção para o ter, para o possuir, para o destacar-se, priorizando o nosso hoje, tão somente a nossa... priorizando atender às nossas necessidades materiais, praticamente, unicamente isso. Então, o materialismo muitas vezes nos induz a erros, a enganos, mas ainda é muito forte na sociedade. E claro que também, com muito respeito, temos por aqueles que, de fato, pensam que a vida é apenas essa nossa existência e depois que nós fechamos os olhos, tudo se termina. Nada mais se pode esperar. Esse é o ponto de vista dos materialistas, que sempre se contrapôs ao ponto de vista do Espiritismo. E como hoje o nosso assunto é a mensagem espírita e a renovação, nós procuramos trazer o exemplo de uma pessoa, uma entre muitas, que procurou vivenciar a mensagem espírita na sua vida, abrir espaço para isso. Há pouco nós nos referimos a ele, porque semanalmente, aqui em todas as reuniões da casa, se faz a prece a Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, meus queridos, viveu entre nós entre 1831 a 1900. E se destacou em diversas áreas. Foi militar, foi político, jornalista, filósofo, médico. E, sobretudo, destacou-se como um expoente da doutrina espírita, porque foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira e foi um divulgador incansável e um defensor em termos muito árduos, as quais a doutrina espírita estava se solidificando, ganhando espaço, e era vista ainda com muita desconfiança. Então, Bezerra de Menezes foi um homem importantíssimo nessa fase de divulgação da doutrina, e a sua atividade foi tão marcante que ele também começou a ser conhecido como médico dos pobres, e inspirou, ao longo do tempo, a fundação de muitas instituições espíritas. Muitas delas sob o amparo de Bezerra de Menezes e sua falange, que se dispõe a socorrer, a auxiliar enfermos, tanto do corpo como da alma. Então, amigos, certa feita, Bezerra de Menezes acabava de fazer a sua preleção do Centro Espírita. Essa é uma passagem das muitas da vida dele, né? Que mostra a coerência com que ele buscava viver a mensagem espírita na sua vida. Ele estava, então, terminando a sua exposição, quando alguém se levanta, né, isso está registrado lá no livro Estante da Vida, psicografado pelo Chico Xavier, e alguém se levanta e o convida
a participar de um debate. Essa pessoa era um materialista convicto. E lançava diversas acusações à doutrina espírita, graves acusações, convidando então Bezerra de Menezes a defender o seu ponto de vista. Queria muito esse debate. E Bezerra de Menezes, com a sua lucidez, com a sua segurança, sempre muito ponderado, talvez algum de nós, diante de um convite assim, meio que receasse, ou respondesse de alguma outra forma, mas ele, na sua brandura, na sua segurança, disse que aceitaria se o amigo que estava ali convidando trouxesse para o debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que o materialismo tenha regenerado para a dignidade humana. Trouxesse também os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma, aos quais o materialismo tenha arrebatado das fronteiras da loucura, os irmãos infelizes de quem a morte roubou os entes mais caros e a cujo sentimento enregelado da dor terá estendido o calor da esperança. Que trouxesse também para o debate os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância. Será que o materialismo traria para o debate os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o punhão de lágrimas que o mundo lhes reservou? E os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados, por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais, insensíveis, que os atiraram em desprezo e desvalimento. Será que o materialismo traria para um debate os tristes, que tenha imunizado contra o suicídio? E os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem? É claro que, à medida que ele ia enumerando tudo isso, o opositor, ficava pensando: será que o materialismo apresentaria essas pessoas? E ele vai levantando uma série de outros itens, e quem assistiu também aquele filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, com o ator Carlos Vereza, no papel do Bezerra de Menezes, também traz essa cena, né, muito tocante no filme. Como ele responde de forma surpreendente a essa pessoa, lhe convidando à reflexão. E Bezerra de Menezes, na verdade, amigos, estava falando e respondendo, tendo por base o homem como um ser integral. Não apenas aquele ser que tem as suas células, os seus nervos, o seu corpo de carne e osso, mas também o seu espírito. E esse espírito com as suas necessidades, que muitas vezes o materialismo de fato não atende. Há quantos, numa situação, por exemplo, de
acentuado o sofrimento e tristeza diante da partida repentina de um familiar? Onde será que nós buscamos o amparo, o socorro para enfrentarmos essa situação? Será no materialismo, que é sempre tão preponderante? Não, muitas vezes essa dor intensa nos faz voltar a nossa atenção para as leituras espíritas, para as palestras, para as lives, porque nós buscamos compreender esse fato que o Espiritismo nos traz, que são as vozes dos que já partiram, que retornam, sim, para nos contar como é a vida que se segue depois da morte do nosso corpo físico. Que lá seguem aprendendo, que lá seguem buscando a sua renovação, que lá seguem tomando contato com afetos, com pessoas que também nos estimam, nos amparam, nos fortalecem, com outros espíritos que passam às vezes por situação semelhante, de dor, de saudade, porque assim como nós temos saudade deles, é certo que eles também sintam de nós. Então, assim como muitas vezes é difícil a adaptação para nós, também para eles demora um pouco, mas como eles vão passando por isso, de uma forma a não ser tão sofrida. Essa verdade o Espiritismo nos traz e nos consola. Aquelas pessoas que vêm enfrentando desafios muitas vezes desde a infância, com limitações, com mutilações. Como lidar com isso sem se sentir um injustiçado, alguém que esteja sofrendo uma punição? Apenas a compreensão da doutrina espírita, que também sempre nos mostra como ser integral e como pessoa que não passa apenas pela experiência da vida presente, mas como espírito que já passou por várias outras experiências antes dessa e passará por outras tantas, seja aqui na Terra, seja em outros mundos, sempre buscando a renovação e o progresso. E cada um de nós vai encontrando no caminho o que de bom e o que de ruim foi capaz de construir com as suas próprias mãos. Por todas essas razões, amigos, nós temos, sem dúvida, no Espiritismo, um poderoso auxiliar para o nosso progresso, para que possamos aumentar a nossa compreensão da vida. Também no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala do Cristo Consolador, há a seguinte citação de Kardec, que nós vamos ler aqui brevemente. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Além disso, também, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência e a coragem de ir até o fim do caminho. Então, essa coragem que, de fato, à medida que nós avançamos no conhecimento dessa mensagem espírita, nós vamos percebendo
nós formos capazes de construir agora de bom na nossa vida, e esse é o momento, mais tarde colheremos. E se erros e quedas nós tivemos, em alguns pontos do caminho, não é motivo para desanimarmos, não é motivo para desistirmos, é motivo para aprendermos, corrigirmos e seguirmos em frente. Essa mensagem sempre que nos induz, que nos incita ao progresso constante, nós sempre vamos encontrar na doutrina espírita. E nós sabemos que sofrimentos existem por toda parte. E isso nos machuca, nos entristece, mas ao mesmo tempo compreendemos por que é assim. Quais as razões dos sofrimentos que nos atingem. E assim temos mais condições em nós de nos fortalecermos, de entendermos que não há injustiça, que há uma razão que, embora nós desconheçamos, ela existe. E para que então possamos trilhar a nossa jornada com mais tranquilidade e serenidade, o único caminho é o caminho do amor. E também quanto a essa questão, amigos, ainda não estamos com o Espiritismo, só que agora no capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora, nós encontramos ali uma pergunta, né, muito inquietante, a qual o Espírito Erasto responde com a conhecida sabedoria. A ele é indagado o seguinte: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como é que nós vamos reconhecer os espíritas que de fato estão no bom caminho? A lista é grande. A lista é grande, mas vamos vendo aqui. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Não é só ensinar, praticar também. Princípios da verdadeira caridade. Ensinar a caridade, falar na caridade é muito fácil, né? Mas o que nos proporciona progresso, sem dúvida, é a sua prática. E a prática da caridade se dá das mais diversas formas. Pela ação, pela palavra, a caridade moral, a caridade espiritual. Também se reconhecerá os espíritas que estão no bom caminho pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, a lei de Deus, esses são escolhidos, e ele lhes dará vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei, fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Então, sempre nós podemos observar que a tônica, quando se dirige aos espíritos elevados, como se reconhece se alguém está no bom caminho, e se tratando da prática da doutrina espírita, sempre nós podemos observar a tônica é a prática da caridade, a prática do amor com desinteresse. Porque aqueles que falseiam os princípios, que andam em desacordo da lei divina, em geral o fazem, exatamente por isso que o Erasto fala aqui,
fazem por vaidade e por ambição, por se colocarem sempre em primeiro lugar, quando na verdade o objetivo não é esse. Não é? Quem quer realmente servir conforme a vontade de Deus, obedecendo às suas leis, não tem necessidade de ser tão cego assim aos apelos da vaidade, aos apelos do interesse pessoal, à necessidade de destaque. Entende que muito mais vale agir de fato com abnegação, com desinteresse pessoal, porque assim serve bem melhor e se adianta muito mais. Às vezes é um longo aprendizado, é algo que nós temos dificuldade em praticar, porque os apelos do nosso ego, do nosso individualismo, são ainda muito fortes. Então nós temos dificuldade. Mas é algo que nós precisamos procurar vencer para nos tornarmos mais fraternos, mais solidários e não sermos aquelas pessoas tão voltadas única e exclusivamente para o atendimento apenas dos próprios interesses. É esse o convite também que a doutrina espírita seguidamente nos faz. E lembrando ainda, amigos, que nós podemos encontrar, só para dar um reforço a essa ideia, no livro dos médiuns, também esse comentário de Allan Kardec. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, aliviar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos e operar reformas morais. É essa a sua missão. É nisso também que encontrará a satisfação real. Então aqui ele, em poucas palavras, resume o cerne e que, em essência, nos traz a mensagem espírita que tanto serve para realmente para a nossa renovação. O verdadeiro espírita nunca deixa de fazer o bem, aliviar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. E aqui também entra um ponto importante. Essas reformas morais que cabe operar não é nos outros, é em si mesmo, em primeiro lugar. Transformar a si mesmo, fazer uma renovação moral, abrigando em si atitudes melhores, pensamentos melhores, tirando de si toda aquela carga negativa que às vezes nós carregamos muito, né? De ressentimentos, de mágoas, de desejos de vingança, de necessidade de ser sempre o primeiro em tudo, em primeiro lugar, o destaque. Nem sempre isso nos é possível. E quando não nos for possível, saibamos conviver de forma harmoniosa e equilibrada com algum mau resultado, porque senão nós vamos ser sempre aquelas pessoas que têm dificuldade com as frustrações, que têm dificuldade com o mau resultado. Não é? Isso também nos traz, às vezes, um sofrimento desnecessário, em muitos casos. Saibamos cair, levantar, quantas vezes forem necessárias, mas sempre com uma certeza de que Deus, o nosso Pai maior, observa os nossos esforços. E se num outro momento não formos bem-sucedidos, haverá outras oportunidades para podermos nos sair melhor. Deus é o amor permanente na nossa vida e age de maneiras que nós às vezes mal percebemos a sua ação. Mas chega às vezes de um conselho de um amigo, de uma palavra fraterna, de uma ligação que nos joga para cima, né? Aquele amigo querido que às vezes nós passamos um certo tempo sem falar e ele nos liga, nos encontra, e vem aquele carinho, né? Que nos alimenta mais uma vez. Então são coisas que só podem mesmo a gente atribuir à ação de Deus, que sabe o momento exato de promover esses encontros, então, salutares na nossa vida.
que nem eu hoje aqui vendo esses vossos amigos, queridos, eu não ia fazer um tempinho, muito feliz, né? Dá um up, como se diz aí forte. Então, amigos, para finalizarmos as nossas reflexões da nossa parte, também podemos encontrar uma mensagem do Espírito de Verdade, também nesse capítulo 20 da Parábolas da Última Hora, em que ele nos diz assim: aproxima-se um tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão, adivinhe, a caridade. A caridade sempre presente em todas as exortações, todas as mensagens que vêm desses amigos do plano espiritual superior, nos alertando sobre as transformações. Isso lá no ano de 1862, ele já dizia: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E são os tempos que estamos vivendo. Começaram desde lá aquela época, e cada vez nós vamos notando mais transformações, nos convidando à fé em Deus, nos convidando à prática do amor, da solidariedade, de nos vermos como irmãos, porque a humanidade de fato tem enfrentado aí as doenças, as privações, mais uma ameaça de guerra. E tudo isso porque, em grande parte, ainda a humanidade está deixando prevalecer em si o egoísmo, o materialismo, o individualismo, que são tendências que nada constroem de bom. É como semear num campo estéril, não se pode esperar que brote dali algo bom. Ao passo que, quando nós aprendemos a nos olharmos como irmãos que somos diante do mesmo Pai Criador, a única família humana, sem os preconceitos, sem aquelas coisas que nos afastam, aí sim nós vamos estar, sem dúvida nenhuma, dando a nossa colaboração para construir aí esse mundo melhor, que a gente escuta desde a infância, né? A gente escuta desde pequenininho: vamos fazer um mundo melhor, vamos construir um mundo melhor. Aí a gente se torna adulto e às vezes se pergunta: será que eu estou colaborando para este mundo melhor? Como que eu estou fazendo isso? É no meu lar? É com os meus filhos? Procurando passar para eles uma mensagem humanizadora, antes de tudo, né? Humanizadora, onde eles possam crescer aprendendo a respeitar os outros, aprendendo a ter uma boa conduta na vida. Essa é a minha colaboração que eu coloco para este mundo melhor. Cuidando daqueles que não antecederam, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, procurando ajudar os vizinhos. É assim que a gente vai, aos pouquinhos, dentro daquilo que a gente pode fazer, construindo esse mundo melhor. Não é algo tão complicado, tão grandioso como às vezes possa parecer. Está ao alcance das nossas mãos, da nossa vontade, do nosso jeito de ser, no nosso dia a dia. Então, amigos, fica mais uma vez essa mensagem espírita que nos inspira a todos nós. O desejo, sim, de renovação, a esperança e a certeza da melhoria que todos nós somos capazes de alcançar, vivendo sempre com essa ideia de que os amigos espirituais superiores sempre nos inspiram. Fazer da nossa terra um plantio de amor, para que nós possamos ter no futuro o resultado dessa semeadura, o resultado dessa colheita. Agradeço imensamente o carinho, a atenção dos queridos amigos,
transmissões no canal do YouTube do Cefac, né? Logo mais já vai estar à disposição. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.